Pode ser Jesus, meus irmãos. Amém. Bebida Kelly, ora para a gente, por favor, iniciar a aula. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em tua presença, nós colocamos nessa noite, Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Perdoa nossas falhas, pensamentos, palavras, ações, gestos, aquilo que porventura irá nos atrapalhar, Senhor, de chegarmos diante da Tua presença. Tira, Senhor, de nossas vidas, ó Deus. Pai, que Tu possa limpar o nosso coração. Vamos, Pai querido, começar a nossa escola bíblica dominical, Senhor. Pai, te pedimos, abençoa, Senhor professor, pastor Diego, tome em tuas mãos. Toma a mente dele, entendimento, Pai querido. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na vida dele, Senhor. Ele preparou, Pai querido, mas o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Usa ele, Senhor, para nos ensinar a Tua palavra nessa noite. Toma a nossa mente, Pai, que também seja em Tuas mãos. Ó Deus, abre o nosso entendimento, para que possamos guardar o que está sendo falado aqui, Senhor. Porque vai, Pai querido, nos servir no momento da tribulação, do problema, da luta, no momento em que precisamos, ó Pai, lembrar, o Teu Espírito Santo vai nos fazer lembrar, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos a Ti essa escola bíblica dominical, Senhor. Nos abençoa, Pai, que possamos sair daqui cheio da Tua palavra, Pai querido. É o que eu te peço nessa noite, Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Falou, né? Aham. Mas outras duas horas você não estava aqui, não. Não estava não. Então, nós iniciamos aqui uma série de mensagens, de estudos, falando, primeiro nós estudamos e tivemos conhecimento sobre quem é o Messias, e depois nós tivemos a primeira e a segunda aula falando sobre quem é Jesus. Essa aqui é a terceira aula, onde nós vamos fechar, né, o estudo sobre quem é Jesus. E como ela não estava aqui, eu vou tentar de uma forma bem didática, tentar explicar, para que você venha pegar o contexto daquilo que foi ensinado aqui. Porque, fora esse estudo de hoje, teve mais dois estudos. Então, é como se você pegasse já da metade para o final. Mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem didática, para que possamos entender. E caso você queira depois, é só ir lá no YouTube, que os outros dois estudos estão lá, no cumprimento desse aqui, as duas primeiras aulas. Tá? Abra a vossa Bíblia comigo no livro 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 45 até o 47. 15, verso 45, nós vamos ler até o 47. Pode ler? Por favor. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, é isso? Isso. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é o do céu. Então vamos lá, só para a gente ter um entendimento sobre o que o texto está querendo nos informar. Nós vamos ver aqui o primeiro homem, o último homem, o primeiro homem, Adão, o último homem ou o último Adão. O texto está nos dando duas referências, o primeiro Adão e o último Adão. E agora o 47 vai estar nos dando a referência do primeiro homem, que é terreno, e um segundo homem, que é do céu. Então o texto está nos referindo sobre o primeiro homem, que é Adão, e o segundo homem, que é do céu, que é Jesus. Então, nós vamos ver que foram homens gerados sem a necessidade de uma relação entre um homem e uma mulher. Até aqui está claro, sobre o primeiro Adão, o último Adão, ou o primeiro homem, ou o segundo homem, o primeiro homem terreno, o segundo homem que veio do céu, e são homens que foram gerados sem a necessidade de uma relação entre um homem e uma mulher. E nós vamos ver aqui, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele vai revelar para nós que Jesus, ele é um homem. Então nós vamos ter aqui o primeiro homem, que é terreno, e o segundo homem, que é do
Céu. Então, abra a vossa Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. Efésios 1, 3. Livro de Efésios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 3 em diante. Efésios 1, Isso. 3 em diante. Esse verso 3. Quem achar, pode ler, por favor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Somente até aí. Leia para mim só um pouquinho mais alto, por favor. Mesmo texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então vamos entender esse texto aqui, ó. Livro de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, nós vamos ver aqui que o autor claramente ele vai distinguir a natureza humana da natureza da divindade. Então, claramente, ele vai distinguir o homem Jesus da natureza humana de Jesus, e ele também vai distinguir Jesus como Deus, como Cristo. Então o texto que nós acabamos de ler agora vai dizer: bendito seja o Senhor, de Jesus Cristo, Senhor Deus de Jesus Cristo, e bendito seja o Pai de Cristo. Nós já vamos entender aqui para que nós possamos compreender. O que é que nós precisamos entender? Aí eu vou fazer a pergunta novamente. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. E você, o que você acha? Jesus é Deus? Não. Jesus é Deus? Sim ou não? Não. Então nós vamos lá. Nós vamos entender que Jesus não é Deus. Se Jesus fosse Deus, o texto estaria dizendo: bendito seja o Deus de Deus. Só que não pode haver um Deus acima de outro Deus. Então quando ele diz: bendito seja o Senhor e Pai e Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é como se ele estivesse se referindo à seguinte forma: bendito seja o Pai de Cristo e bendito seja o Deus de Jesus. Porque Jesus, como homem, ele tem um Deus, mas Jesus, como Cristo, ele tem um Pai. Se quiserem anotar, se não tiverem anotado, podem anotar isso aí que é importante. Jesus como Jesus, homem tem um como Deus. homem, tem um Deus. E como Cristo, ele tem um Pai. E aqui nós precisamos entender algo bastante importante. E o que é? Jesus, quando ele vai para a cruz do Calvário, ele não vai como Deus, ele não vai como Cristo. Jesus, quando ele vai para a cruz do Calvário, ele vai como homem. Então Jesus, quando ele está diante, ali na cruz do Calvário, ele vai clamar, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas só que quando Jesus ele está prestes a morrer, ele dá o seu último suspiro, ele vai dizer: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então Jesus, como homem, ele vai clamar por um Deus. Mas Jesus, como um Cristo, agora ele vai direcionar as suas palavras não a um Deus, mas ele vai direcionar as suas palavras a um Pai. Até que nós estamos entendendo? Se alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então Jesus, como homem, ele tem um, e Jesus, como Cristo, ele tem um Pai. Então vamos lá, para a gente poder recapitular. Primeiro homem, que é terreno; segundo homem, que é do céu. No livro de Efésios, nós acabamos de ver claramente que o autor vai distinguir a natureza humana da divindade,
e Cristo, que vai distinguir a natureza humana de Jesus e também vai distinguir a natureza divina, que é Cristo. Então nós vamos ver aqui, ó, ele veio como homem e ele clama por um Deus quando ele está na cruz do Calvário. Por quê? Por que ele vai como homem para a cruz do Calvário? Porque Deus não pode morrer. Se Deus não pode morrer, Jesus não está na cruz do Calvário como um Deus, mas ele está como um homem. Então o apóstolo Paulo ele deixa claramente nos explicando que Jesus ele veio diante da sua natureza humana e não na sua natureza divina. Então nós entendemos e compreendemos que Jesus como homem ele vai ter um Deus, mas Jesus como Cristo ele vai ter um Pai. Até que nós estamos conseguindo entender. Então vamos lá. Como homem ele clama por um Deus e como Cristo ele vai clamar por um Pai. Então nós vamos entender aqui e compreender que nós vamos entender e compreender aqui de uma forma bem didática que Jesus, como Deus, ele não poderia ir naquela cruz do Calvário pelo simples fato. O pecado, ele entrou no mundo por um, então somente um homem poderia vencer o pecado. Então Jesus, quando ele vai para a cruz do Calvário, ele vai como um homem. E quando ele clama ali diante da cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está como um homem ou ele está como Cristo? Como um homem. E quando ele vai direcionar a sua voz ao Pai dizendo, Pai, a Ti eu entrego meu espírito. Qual é a natureza que Jesus se encontra diante da cruz? Como Cristo. Então vamos lá. Até que não tem nenhuma dúvida, todo mundo conseguiu entender e compreender. Então vamos lá. Está entendendo, cara? Tá falando? Então vamos lá. A gente dá continuidade aqui, porque essa hora já está voando já. Então vamos ver aqui. Jesus como homem, ele clama por Deus, e como Cristo, ele vai clamar por um Pai. Quem vai para a cruz do Calvário pelos nossos pecados não é um Deus, mas sim um homem. Vocês podem anotar essa frase aí, anota essa frase aí. Com Jesus é fácil ser simples. Com Jesus é fácil ser simples e difícil ser complexo. Tá? Com Jesus é fácil ser simples e é difícil ser complexo. Por que o Espírito Santo me impulsionou a pôr essa frase aqui? É porque tem hora, Paloma, que nós queremos dificultar e espiritualizar aquilo que já é espiritual. Enquanto Jesus ele nos traz uma clareza tão grande que precisa ser feito, do direcionamento que nós precisamos tomar. E tem hora que nós queremos complicar e trazer algo tão complexo, tanta coisa, misturar tanta coisa, enquanto Jesus está dizendo, é só fazer o fácil. É só fazer o simples. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, olhem para mim, porque a minha mentalidade já não está mais voltada para um âmbito natural. Olha para mim, porque a minha mentalidade já não está enxergando mais a natureza humana de Jesus. Mas a minha mentalidade agora, ele está enxergando a natureza de Jesus como Cristo, diante de uma divindade. Então o apóstolo Paulo, ele está nos fazendo um convite a viver uma vida espiritual e não uma vida natural. O apóstolo Paulo, quando ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele está dizendo assim, traga a simplicidade de uma vida no Espírito, para que você não venha receber a complexidade daquilo que o mundo tem para te ofertar.
O mundo ele tem tanta coisa para poder abranger na tua vida, mas de algo que não vai suprir a minha necessidade, que não vai suprir a sua necessidade. Enquanto Deus está dizendo, o Espírito Santo, dentro de uma simplicidade, ele vai preencher todo o vazio que você tem. Ou seja, quando vivemos uma vida diante do Espírito, ainda que o momento das adversidades seja ao contrário, o cenário esteja adverso daquilo que nós queremos, o Espírito Santo está nos trazendo uma paz que excede todo entendimento humano. O apóstolo Paulo vai completar dizendo, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque parece que tem hora que nós temos a dúvida para onde nós estamos indo e quem nós estamos servindo. Então ele vai ser com Cristo, com Jesus, é fácil ser simples. Jesus, ele era simples e reto nos seus objetivos. E tem hora que nós queremos botar tanta ênfase, tantas coisas naquilo que é simples, espiritualizar aquilo que já é espiritual, que nós se perdemos no meio do caminho e perdemos o discernimento de quem é Jesus, de quem é Cristo, de quem é o Messias e quem é o autor e consumador da minha e da tua fé, e qual é o Deus que eu e você servimos e qual é o Deus que nós trazemos para dentro de nossas vidas. Então nós precisamos entender o seguinte: o Senhor vai se manifestar na minha e na tua vida a partir do momento que qual é o Deus que você traz para a tua vida. Se você traz um Deus aonde você confia, que vai entrar diante dos seus planos, dos seus projetos, e você tem a certeza daquele Deus que você serve, ele vai agir dentro da tua certeza. Mas se você traz dúvidas sobre quem ele é e sobre a forma que ele pode agir dentro da tua vida, ele vai fazer com aquilo que precisava, que parecia ser fácil e rápido, ele vai fazer com que você venha demorar para entender. Por quê? Porque você está trazendo uma complexidade que não precisa, enquanto ele está dizendo, está vendo, eu sou o teu Deus, eu cuido do zelo, eu sou o Jeová Jireh, eu sou lá que entra com a provisão, que entra com a providência. Então, agora nós vamos ver no livro de Lamentações, capítulo de número 1, acho que verso 23, ele vai dizer o seguinte: traga a esperança, traga à memória aquilo que te traz a esperança. E o que nos traz a esperança de dias melhores? Cristo. Cristo nos traz a esperança de dias melhores. Então nós precisamos entender que com Jesus é fácil ser simples e é difícil ser complexo. Porque quando tu está com Jesus, você não precisa trazer tanta coisa para a tua vida. Você só traz uma coisa, que é a presença. Né? Então ele vai dizer, no mundo tereis aflição. Coisa linda. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é lindo. Mas nós esquecemos de um texto antes que ele vai mencionar. Em mim tem as paz. No mundo tereis aflição. Pode escolher. Pode escolher. Certo? Então com Jesus é fácil ser simples e difícil ser complexo. Entenderam? Sim. Então vou complicar um pouquinho agora então. Por que nós vivemos uma relação protopaica com Jesus? Com Deus? Como é que é o nome? Dentro da A relação. protopaica. E nós trazemos isso para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. É o nome da frase do Aproto o quê? A protopaica. A protopaica. É algum tipo de comida, doutor? E nós trazemos isso para o nosso dia a dia, e nós trazemos isso para o seu trabalho, para dentro da tua casa, para diante dos teus filhos. Aí você acaba vivendo dentro de uma protopismo. Alguém sabe o que é uma protopaica? Ou viver dentro de uma protopismo? É mais simples do que vocês imaginam. É viver uma relação de troca, de barganha. Quantos daqui já teve uma relação de troca com o Senhor? Só eu? Sim, também. Só eu? Eu também. Eu estou te servindo. Se não fizer, eu estou lá em espírito e verdade, Senhor. Estou te buscando, Senhor. Estou abrindo mão de tudo para poder te servir, Senhor. Entra lá no meu... Só eu que tive essa relação de Deus? Na minha caminhada no Evangelho? O Senhor também, pastor João? Sim, com certeza. Já Várias teve, vezes. cara, essa relação com Deus de troca? Várias vezes. Já teve, irmão? Essa relação com Deus falando? Várias vezes. Assim, nessa situação, sim, não de bênçãos, né? Mas nessa situação, tipo, poxa, assim, eu estou fazendo certo, De agir. né? Estou tentando fazer a coisa certa, por que você não está fazendo, né? Essa situação, né? Mas isso tem uma explicação, sabe o que é? A nossa vida toda, até antes de nós servirmos ao Senhor Jesus Cristo, nós vivemos isso diante dos nossos lares. Só vai jogar bola É. se tu arrumar teu quarto. É verdade. Só vai brincar na rua se lavar a louça. É. É isso mesmo. Nós tivemos a vida toda uma relação de troca, É. uma relação de barganha.
até mesmo dentro dos nossos lares, com nossos pais, e nós fazemos isso com nossos filhos. Se eu posso jogar bola, pai? Pode, mas já arrumou teu quarto. Enquanto você não arrumar, você não. Não, então nós vivemos essa relação com Deus. Pai, eu estou lá, eu estou te servindo a Espírito de verdade, eu estou largando mão de tudo, Senhor. Como se fosse uma obrigação de Deus agir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não é. O maior sentido de tudo Ele já te deu, que foi a vida e a salvação. Então nós não precisamos viver uma relação apotopática com Deus, porque é mais simples do que nós precisamos, do que nós entendemos. Sabe o que é? A simplicidade. É por isso que de Jesus é fácil ser simples, porque eu já sou herdeiro, você já é herdeiro de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem. Você não precisa viver uma relação de barganha com Ele. Quem pegou? Você já é herdeiro de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. Então você não precisa viver uma relação de troca com o teu pai. Você falou uma coisa interessante, pastor. O homem lá da missão de Itaipava falou uma vez o seguinte: se o teu pai fosse dono do Bramil aqui, será que você ia chegar aqui dentro, ia lá e ia pegar o Danone? Sim, você ia chegar e pegar. Você ia do teu pai. Vai pegar o que você quiser no mercado. É teu pai. A gente entende a história do filho pródigo, na verdade, né? Ele não precisava viver pela herança, já era algo que era Ele dele. já estava dono de tudo. Então nós vivemos essa relação com Deus. Aí quando vocês quiserem diferenciar, vocês falam, pode querer viver uma relação com o teu pai. Tá? Então nós vivemos essa relação com Deus. Porque nós não precisamos viver essa relação. Porque nós somos herdeiros de tudo que Ele é. Ou seja, o Espírito Santo adentrou sobre a minha vida e sobre a tua vida. O teu Espírito que era pau de personalidade, agora tem a personalidade de Deus. Eu me alinho com o céu e começo a pensar, como que Jesus faria? Será que Jesus iria nesse lugar? Será que Jesus agiria dessa forma? Será que Jesus ia fazer assim? Então isso é viver uma vida espiritual diante de Deus. Em tudo que você vier a fazer, colocar a Deus como prioridade. Senhor, se for da tua vontade, que eu vá. Se não for, que eu não vá. Se for da tua vontade, que essa pessoa faça parte da minha vida. Se não for, que ela não faça. Senhor, se for da tua vontade eu ir para esse emprego e ele me dê uma condição para minha família, mas não me afastar da tua presença, que eu vá. Mas se esse emprego que é bom financeiramente para mim, me afastar de ti, Senhor, que eu não vá. Então é isso que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. A mentalidade de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é porque ele fazia aquilo que Jesus fazia. É porque a mentalidade dele mudou. Ele vivia uma vida espiritual. Ele sabia que Jesus vivia uma vida no espírito, não na carne. Então, e até porque, pastor, se a gente faz as coisas certas, as bênçãos vão acontecer de alguma maneira. No tempo de Deus vai acontecer. Sim. Então você está fazendo certo. Tá fugindo da aparência do mal. Tá querendo, automaticamente as bênçãos vão te seguir. Então a gente não tem que ficar cobrando a Deus. Senhor, não, Deus está vendo. Ou Deus não está vendo. Tá vendo? É como se não dissesse assim, Deus não está vendo o que eu estou passando, Deus não está vendo o que eu estou, né? E Deus está vendo, só que na hora certa ele vai fazer. Aqui nós costumamos dizer uma frase, que quando a pessoa fala isso aí dói lá dentro do meu espírito, dá vontade de parar e falar, filho, isso aí não. É porque eles falam que a oração é a chave da vitória. A oração não é a chave da vitória. A oração, ela tem 3 tipos de oração. A oração por intercessão, imposição de mão, e a oração ao qual o Senhor nos ensinou para que nós pudéssemos orar para o Pai. Então a oração ela é de suma importância. Ela pode alcançar muita coisa. Mas a oração ela não é a chave da vitória. A chave da vitória ela é simples e objetiva. Qual é? Obediência. Obediência, exatamente. Seja obediente, você vai ser vitorioso. Oração é a intimidade com Deus. Intimidade. Oração é intimidade com Deus. Oração é como é que você vai ter intimidade com alguém se você não conversa com Se Deus. você não conversa, É conversar com Deus. É. Mas quando nós colocamos nosso objetivo na presença de Deus, através da oração, isso nos ajuda bastante. Vamos colocar lá. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, né, para ser tentado, o homem estava lá, 40 dias e 40 noites. Tinha alguém que tinha mais intimidade com o Pai do que ele? Né? Tinha alguém que estava mais na unção do que ele? Porque na jejua 2, 3 dias, nós achamos que nós estamos voando. Verdade. Né? Tu acha que tu é... Bom, jejuei 3 dias, 3 dias. Estou na unção, estou cheio de Deus. Ele ficou 40 dias e 40 noites. O que apareceu para ele? Satanás. Aí ele vai dizer, está escrito. Está escrito. É. Está escrito. Está escrito. Acabou. Ao Senhor teu Deus servirá, só ele, mais ninguém. Acabou.
obediência. Então a chave da vitória, as bênçãos vão nos alcançar por intermédio da obediência. Se fosse oração, todo mundo ia ser abençoado, pastor. Todo mundo ora. O ímpio, o crente, todo mundo ora. Fala com Mas Deus. tem um que ora até mais que crente. Não é por esse caminho. Então não é essa. Se a pessoa for obediente, ele vai orar. Não, sim, pastor. Não Mas tem como como. o Se pastor você- falou uma coisa que é você- verdade. A se oração você não é a quiser chave. oração, Porque se a Se oração não fosse quiser a chave. oração, Não, mas se nós colocar como pastor, eu entendi a visão do pastor é o seguinte: a oração é a chave da vitória, então todo mundo vai ser abençoado, porque o ímpio fala com Deus. Então, Querendo ou não, ele não tem aquela intimidade. Mas ele fala: o Senhor me abençoa, Senhor, você é minha família. Mas ele tem compromisso, Mas ele isso tem aqui- obediência, ele não tem. isso aqui não é minha visão, não. Está escrito. Ah, não, é isso. Está escrito. Seja obediente, as bênçãos te seguirão. Seguirão, é automático. Quando a pessoa. Deuteronômio 28. Está escrito. Seja obediente, as bênçãos te. Você não vai precisar correr para as bênçãos, Não. seja obediente, que as bênçãos seguir. Amém. Não está dizendo, tenha uma melhor oratória que vai bênção. Não, está te dizendo, seja obediente, que as bênçãos seguirão. Então a chave da vitória é a obediência. Tudo que você tem a fazer é seguir a obediência daquilo que o Pai te ordenou a fazer. Eu posso passar a noite inteira orando, se amanhã eu não fizer aquilo que foi me proposto a fazer, não vai acontecer. Então é simples e objetivo. Gente, até que nós estamos entendendo? Sim, sim. Então vamos lá. Até perdi. Porque às vezes vai ser simples e difícil ser complexo. Aqui nós vamos ver agora uma relação prototipática. Nós precisamos entender que tudo que ele é, nós já vimos isso aqui também. Então vamos ver aqui, ó. Jesus, ele é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem. Jesus, não é isso? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui uma coisa bastante importante, que os próprios discípulos, eles tinham dúvida de quem era Jesus. Andavam com Jesus, comiam com Jesus, estavam com Jesus o tempo todo, via os milagres e as maravilhas que Jesus operava, mas eles ainda tinham dúvida sobre quem era Jesus. Hoje nós temos essa certeza de quem é Jesus sobre as nossas vidas. Então nós vimos na aula 1, aqui no livro de Marcos, abram lá comigo lá, Marcos capítulo de número 4, verso 1. Marcos capítulo número 4, verso 1. Já? Achou? Pode ler. Jesus começou a ensinar outra vez à beira do mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira do mar, na praia. Pode continuar. Pode continuar? Assim ensinavam-lhes muitas coisas por parábola, e durante o seu ensino dizia, pode continuar? Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profunda a terra, saindo, porém o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E aí? A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que quando Jesus ele estava com os discípulos, Jesus ele tinha umas palavras, umas pronúncias, umas dicções que nenhum homem de uma natureza ali humana que Deus não estivesse com ele não poderia ter. Um ensinamento, uma inteligência, uma forma de ampliada, de poder ver a vida, de poder ver as coisas e trazer uma simplicidade para aquilo que se tornava difícil. E Jesus muitas das vezes ele usava palavras para poder ali dar um entendimento daquilo que precisava ser feito. Mas só que quando, como eu digo, que uma mente natural ela nunca vai entender aquilo que é do Espírito, nem todo mundo que estava com Jesus ou ouvia Jesus a falar, não tinha um entendimento sobre aquilo que precisava ser ouvido. Certa vez Jesus vai estar com os discípulos vai dizer assim, mestre, por que tu fala em parábolas?
E ele vai ser bem simples e objetivo, ele vai dizer, eu falo em parábolas porque eu não quero que todo mundo entenda. Não quero que todo mundo entenda. Então Jesus ele tinha a sua forma lógica e o seu raciocínio de poder transmitir aquilo que ele almejava a falar com cada um de uma maneira diferente. Então Jesus, quando ele está diante dos discípulos, nós vamos ver que agora estão diante de uma tempestade. E quando eles estão diante de uma tempestade, os discípulos vão falar, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Será que ele não tinha visto já o que Jesus tinha feito? Já não estava com Jesus e não sabia quem era Jesus? Mas só que eu começo a entender e a compreender que eles estão do lado de um homem. Então a natureza, no livro de Marcos, nós vamos ver no capítulo 1, verso 1, nós vimos que as narrativas, as personagens humanas não sabiam realmente quem era Jesus dentro da sua divindade. Eles olhavam para Jesus como uma natureza humana. Agora ele está diante de um homem que está dizendo, Marcos, para. Imagino eu com uma onda, simplesmente acalma. Vento, para. Agora, vamos trazer um raciocínio lógico. Hoje, nós estamos diante de uma situação dessa, chega um homem diante de nós e fala assim, vento, para. E o vento simplesmente para. Mar, se acalma. O mar simplesmente se acalma. Então, dentro de um raciocínio, uma lógica humana, talvez eu e você trouxesse dúvida hoje. Opa, calma aí, quem é esse? O cara acabou de falar para o vento aqui está levando tudo, tirando tudo. Ele falou para o vento parar e o vento parou. Ele falou para o mar se acalmar, uma onda de tantos metros simplesmente cessou. Então nós vamos ver que os próprios discípulos que estavam com Jesus, eles tinham dúvidas sobre quem era Jesus. Por quê? Porque eles estão diante de um homem. Eles não estão diante de um Deus, eles estão diante de um homem. Jesus ele veio como um homem. Então, eles estão olhando para Jesus, estão acreditando, estão confiando, mas também estão falando, quem é esse? Isso acontece com nós até hoje. Quantas e quantas vezes nós botamos dúvidas naquilo que o Senhor ele pode fazer sobre as nossas vidas, daquilo que o Senhor ele pode operar sobre a minha e sobre a tua vida. Então, em determinado ponto, eu entendo não a incredulidade, mas a dúvida real de quem é Jesus sobre a vida deles. Agora, se coloque na posição de cada um deles. Você está num lugar onde a situação é adversa, o cenário não é favorável, e você sabe que em uma ótica humana você não vai poder mudar aquele cenário. Chega o pastor Adriano e fala, vento, para. Simplesmente o vento para. Mar, se acalma. Simplesmente o mar se acalma. Qual é a maneira que você olharia para ele? Poxa, você falando aí, eu me lembrei quando a gente vê os vídeos, né? Que aquelas ondas gigantescas, de 10, 15 metros de altura, que fazendo aquele navio gigante, cheio de container, parecia um papel, né? E virar assim, falando, para. Nossa. Agora eu imagino tu lá dentro daquela embarcação lá. Aí tá de sacanagem. Outra vez vai Aí tu olhasse para ele e falar, para. E aquela onda de 5, 10 metros parar, simplesmente virar assim, vento, para. E o vento se acalmasse. Nossa, verdade. Então é algo que nós precisamos. Às vezes a gente tem um pré-julgamento sobre isso. Sim. Mas na nossa ótica humana, nossa natureza, nós ia também duvidar e ter dúvida sobre quem era Jesus que estava ali. Calma aí, eu estou com um homem aqui. Como é que um homem pode dar ordem ao vento? Como é que um homem pode dar ordem ao mar e simplesmente parar? Né? Gente, nós estamos entendendo aqui? Amém. Então vamos lá, abra comigo aqui Marcos capítulo 1, verso 9 e 10. Chave? Pode ler, por favor. Marcos 1. Nós vimos que os discípulos tinham a dúvida sobre quem era Jesus.
Agora, nesse verso, nós vamos ver o céu respondendo. Vamos lá. O que aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Vou continuar. Isso. E ouvindo-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Tu és o meu filho amado, a qual eu me comprazo. A primeira coisa que nós possamos entender, essa voz, quem testificou essa voz foi João Batista. A primeira coisa que nós precisamos trazer à memória, que essa voz só vai aparecer após Jesus descer as águas, for batizado e o Espírito Santo vir repousar como pomba em forma corpórea. Aí essa voz vai vir do céu e vai dizer: esse é meu filho amado. Até aí, Jesus, dentro da sua humanidade, ele tinha Deus como um Deus. Mas agora que o Espírito Santo adentrou sobre a vida dele, Jesus agora ele tem a sua natureza dentro da sua divindade. Então Jesus agora ele é Cristo. Então agora o céu vai responder às dúvidas que os discípulos tinham. Quem é esse? O céu vai dizer: esse é meu filho amado, a qual eu me comprazo. Então vai responder aquilo que nós vimos no livro de Marcos, capítulo de número 1, verso de número 1, que dentro da narrativa marcando, as personagens humanas não sabiam. Qual era o que eles diziam? Jesus, o Filho de Deus. Então, o que aconteceu aqui no verso 1, capítulo 1, verso 1 de Marcos, vai ter a resposta aqui onde nós acabamos de ler agora. Em Marcos, capítulo de número 1, verso de número 10. O céu vai responder aquilo que o autor marcando já tinha dado a declaração sobre quem é Jesus. Então, as dúvidas dos discípulos, ali está respondendo: quem é Jesus? O Filho de Deus. Por quê? As personagens humanas, elas desprezavam Jesus como Deus. Elas desprezavam Jesus como Cristo. Elas apenas olhavam para a natureza humana de Jesus. O que nós precisamos entender e compreender isso aqui é muito forte para a gente poder entender. Eu vou tentar explicar de uma forma bem didática do que eu vou estar avançando. Jesus ele não recebe a sua messianidade pelo simples fato dele vir da descendência da casa de Davi. Não é somente por isso. Jesus ele não foi ungido com um óleo de oliva. Jesus não foi ungido com azeite. Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas trazem uma narrativa sobre Jesus, filho de Davi, porque todos os filhos de Davi eles estavam destinados a unção que o Pai recebeu e ser governante do trono. Então as Escrituras vão nos falar que o reinado de Davi, o trono de Davi, jamais voltaria a alguém desse trono. Então nós tiramos muitas das vezes a messianidade de Jesus por o simples fato de ele ser da descendência de Davi, mas não, isso vai além disso. Jesus não foi ungido com óleo, Jesus não foi ungido com azeite, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Na realidade, o Davi que foi agraciado com a vinda de Jesus através da família dele. Sim. Davi que foi abençoado. Então nós precisamos entender isso aqui. Jesus ele não é o Messias, não é o Messias da descendência de Davi, da família de Davi, não. Jesus ele é o Messias porque ele veio trazer luz ao mundo, ele veio ser luz dos homens, ele veio nos fazer enxergar aquilo que antes nós não enxergávamos, ele veio nos fazer ver aquilo que antes nós não víamos. Então nós vamos ver que o Messias ele veio ser a luz do mundo, ele veio nos trazer clareza sobre aquilo que nós precisávamos enxergar. E qual é o papel de Jesus? O papel de Jesus é vir, nós vamos aceitar como único suficiente Salvador de nossas vidas. E quando nós o aceitamos como único suficiente Salvador de nossas vidas, o que nós ganhamos? Ganhamos o direito à salvação e ganhamos o direito à vida eterna. Mas só tem um que pode te levar diante do Pai, que é Cristo.
Porque Jesus, como homem, não pode se assentar ao céu. Jesus, como homem, não pode se assentar à destra do Pai. Já não está falando mais da humanidade de Jesus, agora se trata da divindade de Jesus. Porque Jesus, como homem, ele tem um Deus, mas Jesus, como Cristo, ele tem um Pai. Então, quando Jesus ele declara, como Cristo ele declara, está consumado. A obra de Jesus, a redenção da obra de Jesus na cruz, o que fez nós saímos do estágio de criatura para se tornarmos filho de Deus. Hoje você é filho de Deus. Você já não é mais criatura, você é filho de Deus. Deus não é pai da natureza humana. Deus, vou repetir de novo, Deus não é pai da natureza humana. Deus é pai de Cristo. Deus cria matéria e gera espírito. Deus cria matérias e gera espírito. Deus não é pai da natureza humana. Deus é criador da natureza humana. Para que possamos alcançar o estágio de filho, é necessário confessar ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ser batizado, selado pelo Espírito Santo, para que ele venha morar dentro de nós, para que o nosso espírito, que é pobre de personalidade, venha ganhar a personalidade de Cristo dentro de nós. Então o apóstolo Paulo não entende. Já não estou crucificado com Jesus. É isso? Não. O apóstolo Paulo falou o quê? Com Cristo. Já estou crucificado com e não vivo mais Eu. mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim, porque a vida que eu vivia natural, eu já não vivo mais. Agora a vida que eu vivo é uma vida espiritual. Então o apóstolo Paulo não entendeu o ápice da divindade de Cristo. O apóstolo Paulo. Jesus, ele não pôde ficar também, ele não ficou na terra por causa disso, porque ele não poderia continuar como homem. Sim. Né? A partir do momento que ele morreu e ele ressuscitou ali, ele também tinha que começar a reinar com Deus. E, consequentemente, também para dar espaço ao Espírito Santo de Deus, né? Agir em nossas vidas. Portanto, que ele vai me mencionar algo importante. Eu não os deixarei órfãos. Isso aí. Órfão é quando o pai? Ele falou que vai preparar, Tá. mas... Quando a pessoa morre, é porque quando a pessoa morre e deixa um filho, deixa uma criança, ela fica, mas ele vai deixar, eu não os deixarei órfãos. Eu deixarei para criar o Consolador, o Espírito Santo, convosco, para que aonde eu estiver, vocês estejam. Então isso aqui é de suma importância, você entender. O que zela pela nossa vida agora é um Pai. Nós temos um Pai. E Ele deixou esse Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos valorizar isso aqui. Alimente o teu espírito, porque a tua carne ela é insaciável. Alimente o teu espírito. Quando você alimentar o teu espírito, você não vai mais se preocupar com a fome da tua carne. Pegou ou não pegou? Então alimente e viva uma vida espiritual. E como que vai nos ensinar isso? Deus vai nos ensinar, para a gente terminar. João 4,24. Deus é? Espírito. Existe outra forma de se conectar com Deus a não ser uma vida espiritual? Não. Não existe outra forma de se conectar com o céu se não viver uma vida espiritual. E também se libertar, porque onde o Espírito está, a liberdade. A liberdade. Então, se o Espírito não estiver, não tem liberdade. Isso é muito lindo. Às vezes a gente entra dentro de um culto desse tipo, falando como essa. Aí tu está preocupado. Tu está preocupado com quem está do teu lado, tu está preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar. Enquanto Deus está dizendo onde o Espírito está, a liberdade. Aqui há liberdade de expressão, há liberdade para adorar, há liberdade para glorificar, há liberdade para pular, há liberdade para chorar, há liberdade para gritar, há liberdade para sair correndo. Você não precisa se preocupar com quem está do seu lado, que vão falar com vocês. Esse Espírito te dá liberdade para você
agir, esse espírito da liberdade, para você louvar, glorificar e exaltar o nome dele. Ah, mas está gritando perto de mim, teu irmão, sai perto de mim, sai lá atrás, porque eu vou gritar e eu vou louvar e glorificar o nome dele. Amém? Então quem é Jesus? Eu não quero uma resposta simples, não. Isso aí é simples. Não, isso aí se eu perguntar para alguém de fora, vai me responder agora. Nossa, você só está completando a sua Jesus vida. Tem 3 aulas sobre isso. Hã? Jesus é homem. Vamos lá. Quem é Jesus? Hã? Jesus é homem. Quem é Jesus, pastor Adriano? Tudo, nosso Redentor. Salvador, Tudo bem. libertador. Eu vou achar alguém aqui fora que ele vai ter a mesma resposta Ó, bota dela. aqui. Não quero ser. Não quero. É o plano perfeito de Deus para a humanidade. Sim. Outro. Quem é Jesus? Como homem, ele é filho de Deus. E como Cristo. Cristo, ele é filho do Pai. Não, ele é filho de... Não é possível, né? Como Cristo é o Pai, como Jesus ele tem um. Deus. É isso. Mas essa não é a resposta. Vamos lá, eu quero terminar aqui. Vamos. Vocês vão ver isso aqui nunca mais na vida de vocês. Não sei se está falando tudo. Vou até tirar do YouTube também, para vocês não verem. Nossa. Vamos lá, pastor. Qual é? Nós estamos falando 3 aulas sobre isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Pai Senhor. Esse Senhor. Hã? Que Deus se agrada dele. Esqueci a frase dele. Vou falar isso. Seria ser uma pegadinha. Não. Eu falei assim. É quando ele é batizado, Deus fala, esse é meu filho de divindade. Não, tudo bem. É quando ele é Olha batizado. só. Que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei. Que Mas Jesus ele é a divindade. é o autor e consumador da nossa fé. Eu também sei. Que Jesus morreu na cruz do Calvário para me resgatar. Eu também sei. Que Jesus é tudo para mim. Eu também sei. Que Jesus é o meu norte, tudo que eu preciso. Eu também sei. Mas eu quero saber como nas Escrituras nos revela sobre quem é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É assim como Deus aparece como pão e mostra ele para os discípulos. Esse é meu filho, do qual eu me... Aí o resto eu A esqueci. forma de comprar. Isso. Também não é isso. Pronto, agora Eu pronto. acho que vai ser inédito, eu acho melhor anotar o que você vai falar. É meu, eu também vou anotar, mas eu também depois dessa. Sabe por que eu estou insistindo? Porque vai ser inédito. Nós estamos desde a primeira aula falando sobre quem é Jesus. Gente, tem esse livro aqui, não é possível. Rose, quem é Jesus? Sim, me enviaram. É a revelação de Deus para a humanidade. Ai, pai. Aqui eu já estou tendo. Jesus é o Filho de Deus. Sim, isso o livro de Marcos a gente fala. Que ele é filho de Deus. Ah, sei que ele também foi o nosso sacrifício, o nosso holocausto, nossa oferta pacífica. Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem Jesus. Nossa, Divindade e humanidade. Jesus é É que a eu não tenho isso em humanidade. outro lugar. Ah, só Exatamente. não foi na minha mente, Mas não não, tem. no caderno. Aí já Agora vamos lá, para a gente terminar aqui. Jesus, quando ele vai para a cruz do Calvário, ele clama por quem? Pelo Pai. Não, por Deus. Ele clama por um. Deus. E quando ele está prestes a dar o último suspiro, Pelo Pai. ele clama por um. Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Porque Jesus como homem, ele tem um. Deus. E Jesus como Cristo, ele tem um. Pai. Então Jesus, ele é a humanidade de Cristo. E Cristo é a divindade do homem. Jesus, uma pessoa com duas Isso não é verdade. naturezas. Ah, não. Fechou? Vou fazer uma prova de tudo que já foi passado aqui para ver se você Meu entendeu. Deus, misericórdia. Vai estar valendo alguma coisa. É. Eu só podia dar uma Bíblia de presente. Isso é legal. Eu estava quase pedindo. Vamos se pôr de pé, vamos orar para isso. Não. Então nós
pastor tinha uma Bíblia que eu estou pensando de botar. Vai pegar uma velhinha. Pastor Fábio Martins, olha para a gente terminar, por favor. Aleluia! Amém, irmão. Pai do Senhor Jesus. Eu fico falando aqui, irmãos. Domingo que vem, certeza eu estar aqui às 6 horas, tá? Juntamente com a minhas filhas e minha esposa. Hoje eu tentei correr um pouquinho ainda, mas tu tem mulher em casa, só tem que. Então, só para a gente terminar aqui, ó, nós falamos sobre quem? Nós falamos sobre o Messias, quem é o Messias, nós falamos sobre quem é Jesus, e na aula que vai vir agora nós vamos falar sobre quem é Cristo, tá? Messias, Jesus, nós vamos terminar sobre quem é Cristo, tá? Pode orar para mim, por favor. Amém. Pai, soberano Deus e eterno Senhor, Te louvamos, Jesus. Pai, graças te damos, em o nome, Pai, por queremos chegar aqui, Senhor, ainda pegar um finalzinho dessa Toma nas tuas mãos. Mas eu tenho a certeza que, Senhor, eu sei que o Senhor está, vai ver, ensinando muitas coisas aqui, Senhor, para nossas vidas, para os alunos que estão vindo, para aqueles que não estão vindo, eu te peço, Senhor, desperta o desejo do coração de estar aqui, porque, Senhor, sabemos que crente só consegue ter raiz aprendendo a tua palavra, Senhor, e não tem aula melhor do que a escola bíblica dominical, Senhor. Vai continuar usando o nosso querido professor, pastor Diego, Senhor. Vai, em nome de Jesus, desperta um desejo no coração de filhos que, Pai, que nunca estiveram aqui, está, Senhor, para nós estarmos discutindo, estarmos aprendendo de Ti, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Pai, agora, Senhor, iremos entrar no culto, Senhor, de louvor e adoração. Eu já te peço desde já, Senhor, usa cada vida, Senhor, com os louvores, com a palavra que será entoada através do Teu ungido, Senhor. Em cada oportunidade, permaneça conosco nessa noite e dá-nos um culto abençoado para a glória do Teu nome. É o que nós oramos a Ti e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.